Se a gente for pegar estatisticamente falando, a cada 100 pessoas que têm hérnia de disco, não é nem abaulamento e protrusão, até uma extrusão, cerca de 10 a 15%, vamos jogar bem para cima, 15% vão ter um sintoma por causa dessa hérnia. Ou seja, pode ser que eu e o Dr. Luiz aqui tenhamos uma hérnia e a gente nem saiba, a gente não sabe. né? Porque, aliás, isso é até mais provável, né? A gente tem mais chance de estar nos 85% do que estar nos 15%. Então, mas não seria interessante a gente fazer uma ressonância pra gente? Se eu tô com... Eu não sei se eu tenho a hérnia. Se eu tenho, você tem também. Não é melhor a gente saber que a gente tem? É aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Não é? Depende, né, pessoal? Mas assim... Primeiro, até pegando esse gancho, o diagnóstico da hérnia, não necessariamente você precisa de um exame de imagem para isso. Perfeito, isso Um que eu bom queria médico falar. e um bom fisioterapeuta, eles vão conseguir, pelas características que o paciente apresenta, onde dói, como que dói, o que ele tem de déficit, sei lá, de movimento, ou num teste específico que ele apresenta, a gente já chega nesse diagnóstico. Aí a ressonância pode ser até útil depois, ou em algum momento, se ele não tiver, para a gente ver aquilo, tentar correlacionar, né? Eu sempre falo assim, pessoal, o exame, a ressonância, a radiografia, a tomografia, ultrassom de imagem, todos são exames complementares. Perfeito. O próprio nome já diz, complementar, ele complementa o diagnóstico, ele não chama assim, né, doutor Luiz, exame carro-chefe. Não é obrigatório, né? Isso, e assim, porque se ele fosse o carro-chefe, ele que determinaria o diagnóstico. Ele é um complemento, assim como outras coisas da avaliação. Agora, se alguém chega num diagnóstico somente pelo exame de imagem, o doutor Luiz vai falar disso posteriormente aqui. Você tem que operar só pelo exame de imagem. Isso é um erro muito grande. As características dos pacientes são tão importantes quanto, até mais importantes. Então, assim, pegando o gancho aqui do que foi falado. Então eu não preciso fazer um exame só para saber se eu tenho hérnia? Não necessariamente. Como a gente falou, só 15% são sintomáticas. Então, se ela não está causando sintoma, isso não é um problema de saúde, né? Salvo situações que a gente pode se aprofundar mais, mas você que está ouvindo aí, você não precisa ter essa preocupação necessariamente. Agora, esses 15%, a pessoa pode estar nesses 15% e ter sintomas condizentes, o que não é o fim do mundo também. Ele vai precisar do quê? De um tratamento adequado. Em sua grande maioria, o conservador adequado, ou seja, reabilitação fisioterapêutica adequada, vai dar conta daquilo, de minimizar os sintomas, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, mas em algumas situações sim, pode ser que precise de uma intervenção cirúrgica. A grande questão é aquilo que a gente começou conversando, né? Está respaldado por uma boa avaliação, um bom acompanhamento médico e fisioterapêutico, para esse cara saber exatamente o que precisa ser feito com ele. O que de medicação pode ajudar, o que da reabilitação fisioterapêutica pode ajudar, quanto tempo de tratamento até pensar numa outra intervenção, ou até mesmo, doutor Luiz, o cara que tem sinais neurológicos gravíssimos e que precisa de uma intervenção cirúrgica logo naquele momento ou o mais breve possível. É a minoria dos casos? Porém, um bom médico, né? Isso que a gente conversou aqui, vai também direcionar esse tipo de situação. Então, eu acho que esse é o grande X da questão para as pessoas entenderem um pouquinho mais desse mundo da hérnia de disco. Isso foi perfeito, Bruno. Eu acho que as pessoas têm que entender que não existe realmente, às vezes até quando você pede um exame de imagem, não existe uma relação direta entre os sintomas, tamanho da hérnia. Às vezes você pega pequenas protusões discais, né, que às vezes, poxa, você não dá nada por aquilo, e o paciente tem um sintoma, uma irritabilidade neural muito grande, né? Sim. Você fala, nossa, mas... E às vezes você pega uma hérnia enorme, você fala, meu Deus do céu, esse paciente deve estar assim, horrível. Você chega para conversar, a pessoa está normal, eu não estou sentindo nada. Isso já aconteceu na minha prática clínica. E eu tento sempre mostrar, né, às vezes nas redes sociais, para as pessoas entenderem isso, né? O exame de imagem é importante, ele tem a sua função, né? Às vezes quando você quer fazer um diagnóstico mais anatômico ali, né? Há hérnias também, que às vezes são pequenas, mas estão localizadas em locais específicos, às vezes na axila da raiz, ou uma hérnia comprimindo o gânglio, que é uma região sensitiva, uma região onde a gente tem um aglomerado ali de estruturas neurais, são muito sensíveis. Então, essa região, o paciente com uma hérnia localizada ali, com certeza ele vai ter mais dores, né? Então, eu acho que para quem está vendo em casa, igual o Bruno falou, é entender que a imagem ela tem a sua importância, mas não é para ser feito de rastreio na população, não é para ser feito, porque meu convênio cobre, porque eu pago o convênio, eu vou fazer uma ressonância. O
custo de uma ressonância, o tempo que você vai gastar fazendo um exame desse, você poderia estar investindo em outras coisas. E até pensando em saúde pública, né, doutor? Saúde pública, claro. Vou fazer ressonância sem necessidade, é custo, e custo que sai do nosso bolso. É muito comum médicos, colegas falar, eu peço para todo mundo porque senão o paciente não vai passar mais comigo. Cara, é uma coisa que não faz muito sentido. Se você explicou bem para esse paciente, você trouxe para ele segurança, mostrou realmente que a necessidade do exame pode ser necessária ao longo do acompanhamento. Eu sempre falo, tratamento de coluna não é uma foto, é um filme. Você não vai tratar a pessoa uma vez, você vai ver ela hoje, eu vou encaminhar para um fisioterapeuta de confiança, esse fisioterapeuta vai trabalhar com ela, eu vou reavaliá-la, ela pode melhorar muito, ela pode não melhorar, ela pode ter dúvidas no caminho. Então, assim, ter um médico, ter um fisioterapeuta, ter profissionais da saúde que vão assistir essa paciente aberto a conversa, ter o acesso a essa pessoa de forma mais fácil, ajuda muito, né? Com certeza. Então, acho que, novamente, acho que a gente vai falar isso o tempo todo, né? A primeira coisa que a gente conversou aqui foi isso, a importância de contatos entre as multiáreas, né? Da área da saúde, porque não é também só o fisioterapeuta, só o médico. A pessoa às vezes vai ter que passar com um nutricionista, ela está acima do peso, ela vai depois buscar um educador físico, ela vai precisar às vezes de um acompanhamento psicológico, né? Você tem pessoas que em alguns casos vão ter problemas, às vezes a dor começou coincidentemente por algum problema familiar que ela teve, ou eventualmente esse problema familiar gerou essa dor de alguma forma para ela. Então, assim, o que a gente tem que entender é estar bem assistido em todo o processo é o que vai fazer diferença na sua melhora, na sua piora e pro longo prazo também. Né? E uma intervenção, como a gente comentou aqui já, bem adequada, vai fazer esse paciente ficar o menor tempo possível em tratamento, para que ele viva a vida dele, se exercite depois. Esse é um ponto. E um gancho importante, né? Foi falado aqui sobre tamanho de hérnia. Às vezes o paciente, eu tenho uma hérnia gigante. Isso. Olha, minha hérnia é maior do que a da minha mãe. Competindo, né? Isso, quem tem a maior hérnia. Exatamente, tipo isso. Igual a história do filho. Meu filho faz melhor isso aqui. Exato. Pessoal, não sei se a palavra é engraçado, mas vou usar essa. Isso é um detalhe muito importante, científico já. Quanto maior é a hérnia, ou seja, maior a extrusão discal, maior a capacidade, maior a reabsorção, ou seja, o seu organismo vai reabsorver aquilo. Exato. Então, assim, aquela história, né? Se o paciente chegar para você e falar assim, olha, minha hérnia é gigante, teoricamente, a gente não vai falar isso logo de cara, mas teoricamente você podia falar, olha... O prognóstico é melhor. Que bom, entre aspas, porque assim, a chance de o seu corpo absorver isso, ela é maior, por N situações, ainda tem algumas teorias, mas até por às vezes ter mais processo inflamatório local, então isso vai fazer com que o tecido se recupere. E o mais importante, um detalhe também, pegando um gancho, né, porque às vezes a conversa vai para outros caminhos também, você nem precisa ter o retrocesso total do material herniado para você ter melhora dos sintomas. Perfeito. Porque os sintomas dependem de outras coisas também. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então, as pessoas perguntam, quando o assunto é hérnia de disco, tamanho é documento, né? Boa, vai dar um bom corte. Isso, não necessariamente, entende? Na verdade, se ela for grande, ela tem grandes chances de retrocesso, vou usar esse termo, e como já foi falado aqui, tem outras coisas que envolvem no contexto que vão muito além do tamanho de uma hérnia. E, infelizmente, muita gente é abordada de maneira inadequada com esse tipo de direcionamento, seja médico ou fisioterapêutico. Eu agradeço a você que acompanhou todo o nosso bate-papo aqui. Te convido para outras oportunidades, estar com a gente aqui também. Né? Fique à vontade para nos procurar, mandar perguntas, vai ser sempre um prazer poder ajudá-los. E esse é o nosso intuito, né? Ajudar a todos aí e já nos colocar à disposição também. Então aqui vai estar as nossas redes sociais e tal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser interagir de alguma maneira, a gente está sempre à disposição. E lembrando que a nossa ideia é sempre estar aqui trazendo outros temas desse mundo da coluna vertebral e a participação de vocês aí é super importante para a gente. Se vocês puderem disseminar isso também, é uma forma de mais pessoas terem acesso a informações adequadas, especializadas aí quando o assunto é coluna vertebral.